Nós vamos passar, então, para a segunda parte da aula dessa semana, em que a gente vai abordar hoje a parte das lesões extracardíacas da insuficiência cardíaca congestiva. Então, da mesma maneira que a gente conversou na quarta-feira e a gente falou dos sinais clínicos, né, e dos achados laboratoriais que servem como exames de apoio para fazer o diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, eu havia dito para vocês que muitas vezes, quando o patologista está fazendo uma necrópsia, ele não tem o histórico, ou em algumas outras situações ele até tem o histórico, mas a suspeita talvez pudesse ser de outra doença ou de outra síndrome. E aí ele vai abrir o cadáver, né, e se depara com um conjunto de lesões, e esse conjunto de lesões vai fazer com que ele pense na possibilidade de insuficiência cardíaca congestiva. Então, vejam, o que nós vamos estudar hoje são as lesões que nós encontramos durante a necrópsia e que nos fazem fechar um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. E para esse diagnóstico ser dado, eu não preciso avaliar o coração. Eu vou avaliar o coração para desvendar qual é a lesão cardíaca que existe e que está causando a insuficiência cardíaca congestiva. E isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes a lesão cardíaca que o animal apresenta não necessariamente, naquele paciente específico, está fazendo insuficiência cardíaca congestiva. É muito comum nós encontrarmos lesões cardíacas como achados incidental de necrópsia. Entendam, o achado incidental na necrópsia significa que aquela lesão não era responsável pela doença que o animal apresentava quando ele morreu. Então, o animal tinha uma determinada doença que levou ele à morte. Mas não necessariamente as lesões que eu encontro na necrópsia estão relacionadas com aquela doença. Então, por exemplo, o animal pode ter morrido por ele ter um câncer terminal, ele pode ter morrido por ele ter sido atropelado, ele pode ter morrido por ele ter sido intoxicado, mas ele ter lesões no coração que até poderiam, num determinado momento da vida dele, causar insuficiência cardíaca, mas naquele momento em que ele morreu, não estavam causando insuficiência cardíaca. Então, não adianta eu avaliar o coração para dar o diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva. Eu não tenho como saber se aquela lesão ali no coração estava fazendo insuficiência cardíaca ou iria fazer insuficiência cardíaca se eu não avaliar o conjunto dos achados da necrópsia. São essas lesões extracardíacas que me dizem que o paciente tinha insuficiência cardíaca congestiva. E aí sim eu vou avaliar o coração dele para saber qual é a lesão que levou aquilo ali. Um exemplo muito clássico disso é a lesão que vulgarmente a gente chama de endocardiose. Endocardiose é uma lesão encontrada na grande maioria das necrópsias dos animais que têm mais do que 8 anos de idade. É muito difícil eu fazer uma necrópsia de um cão com 10, 12 anos que eu não encontre endocardiose. Mas a avassaladora maioria desses cães não tem insuficiência cardíaca congestiva. Vejam, eles têm uma lesão cardíaca que pode causar insuficiência cardíaca congestiva, mas não significa que aquele animal estava desenvolvendo insuficiência cardíaca congestiva, porque a insuficiência cardíaca congestiva, ela acontece quando o coração não é mais capaz de compensar a lesão pré-existente. Portanto, é totalmente diferente se vocês me perguntam assim, qual é a prevalência da endocardiose como causa de insuficiência cardíaca congestiva em cachorro na necrópsia? E aí eu vou dizer para vocês, mais ou menos 2%. Ou seja, mais ou menos 2 em cada 100 cães que morrem e que nós necropsiamos, tem endocardiose, e essa endocardiose causou insuficiência cardíaca congestiva, e essa insuficiência cardíaca congestiva matou o paciente. 2%. Agora, se vocês me perguntarem assim, qual é a prevalência da endocardiose na necrópsia?
Aí eu vou dizer para vocês 10%. Nossa, 2% pula para 10%. Então, tem 8% dos cães que têm endocardiose, mas não tem nenhuma outra lesão que indique que eles estavam desenvolvendo insuficiência cardíaca congestiva. É isso que eu preciso que vocês entendam. Uma lesão valvar, é um exemplo, né, mas é o principal exemplo que eu acho que a gente pode, num primeiro momento, falar, porque é muito prevalente. Uma lesão valvar, ela muitas vezes é encontrada na necrópsia, mas ela não está relacionada com o quadro clínico que aquele paciente apresentava quando ele morreu. Então, ela é incidental. Eu achei ela, entre aspas, sem querer. Ela não estava fazendo nada para aquele paciente. E isso, mais ou menos, corresponde a 8% dos casos de necrópsia de cachorro. Nós encontramos endocardiose, ela não está relacionada com insuficiência cardíaca congestiva. E nós podemos dizer que esse paciente tinha uma lesão no coração, mas essa lesão não causava sinais clínicos. Por quê? Porque ela estava compensada. Obviamente que havia refluxo, obviamente que esse sangue voltava para dentro do átrio, mas o coração batia mais vezes e isso compensava essa incapacidade da válvula em fazer o seu fechamento correto. E aí vai chegar um momento que esse paciente não vai mais conseguir compensar, e aí ele vai desenvolver os sinais. E aí nós vamos ter a insuficiência cardíaca congestiva. Mas enquanto não fizer isso, ele só tem a lesão, ele não tem a síndrome. E vejam que isso é muito mais frequente do que ter a apresentação clínica, que ter a insuficiência cardíaca congestiva e, consequentemente, as lesões extracardíacas vão ser encontradas na necrópsia. Então, quando a gente faz a necrópsia de um paciente e quer saber se ele tinha insuficiência cardíaca congestiva ou não, não é o coração que a gente vai examinar. A gente vai examinar aqueles locais onde o sangue fica represado e, consequentemente, causa a congestão. E aí, tendo esse represamento e tendo essa congestão, né, que é o efeito do represamento, consequentemente, a gente vai bater um martelo e dizer que o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva. Aí, num segundo momento, e por isso que as aulas são organizadas dessa forma, aí nós vamos ir lá no coração e ver qual é a lesão que está lá e que explica o porquê desse paciente ter insuficiência cardíaca congestiva. Então, algumas das lesões que a gente vai observar aqui, a gente já via, né, no animal quando ele estava vivo. Não vai deixar de ver porque ele morreu. Então, por exemplo, aqui, esse é o boxer que apareceu vivo lá sentado, naquela imagem da aula passada, e que eu falei para vocês que ele ficava geralmente numa posição ortopneica porque ele não conseguia deitar. Aqui ele está deitado, claro, ele está deitado porque ele está morto. Né? Então, esse animal que apresentava ascite clinicamente, eu consigo ver um abaulamento abdominal aqui antes de fazer a abertura da carcaça, e eu já vejo que esse animal tem aumento de volume abdominal. Então, a CIT também é um achado de necrópsia. A CIT é um sinal clínico e um achado de necrópsia. Se eu pulsionar, né, o abdômen desse animal antes de abrir a cavidade, que é uma coisa que a gente faz bastante na nossa rotina de necrópsia, quando tem a CIT, antes mesmo de abrir a cavidade, a gente já vai pulsionar para dar uma olhada no líquido. Como é que vai ser o líquido? É um cachorro, né? Isso a gente já falou bastante na aula passada. Então, a chance maior é que esse líquido seja um líquido vermelho e com bastante espuma, um transudato modificado clássico, como a gente já havia comentado. E também havíamos comentado na quantidade de líquido, né, que pode ser bastante grande, dependendo, obviamente, do tamanho do paciente. Então, se tu tiver um pincher, ele pode ter facilmente 200, 300, 500 ml. E se tu tiver um dinamarquês, ele pode ter facilmente 10 litros na cavidade. Observem esse gato. Esse era um gato macho de rua, né, que foi resgatado e que apresentavam um aumento de volume abdominal. Vocês notam que aqui foi feita a tricotomia para conseguir fazer uma punção torácica e aliviar um pouco o desconforto respiratório, porque ele tinha derrame pleural também, e vocês já notam que tem um certo abaulamento abdominal. Nos gatos, a gente havia comentado, nós temos mais ou menos uma proporção 50-50. 50% tem um líquido vermelho como o cachorro e 50% tem um líquido mais claro, que varia de quase incolor até um amarelo.
E essa imagem vocês tinham visto na aula passada, que era o acúmulo, né, que a gente foi tirando aquele líquido, colocando nesse frasco, e aí a gente nota que ele tem um tom levemente amarelado. Essa é uma outra imagem, é um outro paciente que apresentou também aumento de volume abdominal. Vejam que aqui todos esses são cadáveres, né? Vocês estão vendo que eles estão mortos, estão nesse fundinho azul que a gente usa bastante. Vocês veem que eu coloquei ele na posição bipedal, né? Como eu tinha feito naquela outra imagem que eu mostrei para vocês na aula passada, e o líquido desce, né? Se acumula na porção inferior. Esse gato, diferentemente desse gato que tinha o líquido claro, já tinha um líquido mais parecido com o líquido do cachorro. Já tinha um líquido bem vermelho. Então, vejam, o cão, quase 100% dos casos, ou seja, 99% das vezes, tem um líquido vermelho. O gato, mais ou menos 50-50. Então, antes de abrir o cadáver, eu já consigo ver a CIT, eu já consigo ver pulsionando o abdômen que tem líquido ali dentro. Outra coisa que eu posso ver nesses casos é o edema subcutâneo, né? Então, essa é a mesma foto também da aula passada, que eu havia mostrado o sinal de Godet positivo. O sinal de Godet permanece depois da morte. Se eu fizer a impressão digital, mesmo animal morrido há 24 horas, 48 horas, quando eu faço a impressão digital, fica a marca do meu dedo da mesma maneira, só demora um pouco mais para voltar ao normal, porque o animal, obviamente, está morto, então não é tão rápido como quando ele está vivo, mas tu consegue ver o sinal de Godet positivo. E quando a gente começa a fazer a abertura da pele, já é possível notar que aquele edema que a gente via pelo sinal de Godet, ele é visto macroscopicamente como um material gelatinoso e intensamente brilhante. E aí, à medida que tu vai cortando a pele, a tendência é que vai escorrendo o líquido que está saindo do tecido subcutâneo. Notem que, ao invés de ser um tecido subcutâneo branco, que é o tecido subcutâneo normal do cão e do gato, ele é bem branco, ele vai ficando com essa coloração mais gelo e vai ficando bastante gelatinoso. Isso é água misturado ao colágeno e misturado à gordura. E isso dá esse aspecto, né, que é tão típico gelatinoso do edema subcutâneo. À medida que a gente vai cortando e vai apertando, esse líquido vai saindo. Então, se tu pega, por exemplo, o membro, abre a pele e fica apertando em cima de um frasco, tu consegue encher aquele frasco de líquido, que é o líquido que está drenando a partir do tecido subcutâneo. Então, quando tu corta um membro edemaciado, esse aqui é o calcânio, né? Se vocês olharem aqui, esse membro aqui, eu fiz um corte exatamente aqui, e o que vocês estão vendo é esse material que parece uma gelatina sem cor. Isso é como a gente vê macroscopicamente o edema subcutâneo. Uma outra coisa que a gente também pode observar nos machos, nem sempre acontece na insuficiência cardíaca, mas ocasionalmente a gente vê, é o aumento de volume do saco escrotal. Então, isso na aula passada, eu pedi para o Alexandre arrumar, que na hora de fazer aquela listinha, antes de começar a mostrar as imagens, eu coloquei alguns conceitos para vocês. E aí eu acho que eu tinha colocado anasarca e hidrocele e colocado os conceitos. E aí, como estava muita coisa para o slide, eu achei que não ficou legal, ficou meio feio o slide, eu deletei o anasarca, né? E aí deixei só o hidrocele, só que na hora de fazer isso, como eu não sou muito habilidoso, né, ficou hidrocele ou anasarca, ficou o conceito de um e o título do outro, né? Mas obviamente que vocês sabem isso, né? Então, na hora que vocês leem, vocês já vê que está errado, né? Hidrocele é o nome que a gente dá para quando há acúmulo de líquido entre as túnicas no saco escrotal. Então, uma coisa que eu peço, né? Pelo amor de Deus, o pessoal às vezes pergunta o que é hidrocele, e a pessoa, hidrocele é quando tem edema nos testículos. Não, pelo amor de Deus, né? Não vão me dizer uma asneira dessa. Hidrocele não é edema nos testículos, não tem edema nos testículos. O edema é no saco escrotal. Então, o líquido fica entre as túnicas
e os testículos ficam lá dentro do saco escrotal, apertados pelo líquido. Mas o líquido é no saco escrotal, né? Saco escrotal e testículo são coisas diferentes, né? E nessa fase, nessa época da vida, a gente já tem que saber isso, né? Tanto os meninos como as meninas, né? Que uma coisa são os testículos e outra coisa é o saco escrotal. Então, hidrocele não é edema de testículo, hidrocele é edema do saco escrotal. E a nasarca, que é uma coisa que, em relação à insuficiência cardíaca congestiva, não é muito frequente. Né? O cachorro não é uma espécie, e o gato menos ainda, que frequentemente faz a nasarca. A nasarca não é comum em cão e nem em gato. E, geralmente, quando ocorre a nasarca, está mais associado com hipoproteinemia muito grave, principalmente hipoproteinemia de origem renal, aquelas perdas proteicas, ou em filhotes muito novos que têm ancilostomose, às vezes a gente vê a nasarca. Mas não é algo que a gente vê muito na insuficiência cardíaca congestiva. A nasarca é uma palavra que a gente usa para o edema generalizado, ou seja, o paciente tem edema subcutâneo, mas não só nos membros, ele tem edema subcutâneo no corpo todo. Ele tem edema na cabeça, ele tem edema no subcutâneo da cabeça, ele tem subcutâneo do tronco, no subcutâneo dos membros, ele tem ascite, ele tem hidrotórax. Então, ele tem uma mistura de todos os tipos de edema junto. Esses pacientes a gente rotula como estando em anasarca, né? Eles estão desenvolvendo um edema generalizado. Isso não é uma coisa muito comum. Geralmente o cachorro ou ele tem edema nos membros pélvicos, ou como vocês vão ver agora, ele tem edema na cabeça, mas dificilmente ele tem, na insuficiência cardíaca congestiva, um quadro de edema generalizado. Por isso que eu não cito muito a nasarca e acabei tirando do slide, mas havia ficado, então, a nasarca e a definição de hidrocele, ou hidrocele e a definição de anasarca. Essa é uma figura que eu tinha esquecido de colocar na aula passada, eu tinha comentado com vocês, mas não tinha colocado a figura, que é o que eu chamo de edema desfigurante da cabeça. Esse é o Romeu é um cachorro que nós necropsiamos no início do ano passado, faz mais ou menos 1 ano e meio. Ele tinha insuficiência cardíaca congestiva grave, né? O Romeu, ele tinha um tumor de base de coração, que a gente vai falar daqui a algumas aulas, que é um tumor bem frequente no cão, tem uma prevalência alta no cachorro, e muito raro em todas as outras espécies, muito raro em humanos, que é o quimiodectoma. O quimiodectoma é um tumor de quimiorreceptores. Nós temos no cão os quimiorreceptores de pressão que ocorrem na base do coração, né, bem na parede da artéria aorta, e que ocorre nas artérias carótidas. Então, eu posso ter um tumor das células desses órgãos quimiorreceptores, é mais comum no cachorro a gente ver na base do coração, e isso acaba comprimindo a veia cava cranial, e, consequentemente, levando a um alentecimento do sangue na veia cava cranial, e aí, claro, aquilo faz toda essa congestão e, consequentemente, o líquido extravasa. E aí isso vai congestionando para trás, né? Então, além do animal apresentar derrame pleural, em decorrência disso, ele começa também a ter congestão das jugulares e de todas as veias que drenam para a jugular. Então, essas veias começam a ficar congestas e o líquido acaba escapando por elas e vai fazer edema onde? Na cabeça e no pescoço. Então, se vocês olharem aqui, ele tem uma cabeça extremamente inchada, e também tem a região do pescoço extremamente inchada. Essa é uma visão lateral, essa é uma visão obliquada, que vocês têm uma ideia melhor de... Isso aqui é um pitbull, né? Vocês já viram a face do pitbull, não é assim, né? Então, olha o tamanho, a primeira impressão que dá, né, para quem já viu um acidente ofídico, é que o animal foi picado por uma serpente do gênero Bothropus. Quando os animais são picados por essas serpentes do gênero Bothropus, que é a cruzeira, né, a nossa jararaca mais comum, eles têm esse edema absurdo da cabeça, quando eles são picados na cabeça. Só que, nesse caso, o animal não foi picado por nenhuma serpente, e isso aqui é crônico, né? Ele vinha com esse edema há muito tempo, não é uma coisa que apareceu da noite para o dia, como acontece quando o animal, por exemplo, sofre um acidente ofídico. Então, esse líquido foi acumulando gradualmente até que a cabeça ficou absurdamente grande. Eu fiz uma imagem também numa visão ventro-dorsal, né? Aqui vocês conseguem ver a região mentoniana
E aí vocês teriam uma ideia de como seria a face desse animal. Deveria mais ou menos vir por aqui onde eu estou botando a seta. Então ficou dois bolsões de edema, como se fosse dois bochechões, né, enormes, e esse animal tinha a cabeça dele pesava 10 quilos. Né? Um cachorro desse porte, se tu pesar só a cabeça dele na necrópsia, dificilmente a cabeça dele passa de 3 quilos. Então ele tinha 7 quilos de líquido a mais nessa cabeça. E isso era em decorrência do fato que o sangue que deveria voltar das veias da cabeça pela jugular e chegar na veia cava cranial, ele fazia isso, mas ele fazia isso de uma forma muito mais demorada. Por quê? Porque a veia cava cranial estava amassada, ela estava apertada extraluminalmente, tinha um tumor que ia crescendo, ia diminuindo a luz, né, empurrando a parede da veia, e aí, consequentemente, o sangue tinha dificuldade de chegar no coração, e isso acabou causando esse edema acentuado da cabeça desse animal. Então, isso foi visto como um sinal clínico e, posteriormente, foi visto na necrópsia. Quando a gente abre a cavidade abdominal, notem que as vísceras abdominais, né, que vocês estão vendo os intestinos, eles vão ficar boiando no líquido. Né? Então, esses intestinos, eles estão dentro da cavidade, boiando naquele líquido que está acumulado em grande quantidade. Esse líquido vai ser ou mais vermelho ou mais claro, dependendo da espécie, como a gente havia comentado. Notem que essa imagem é de um cachorro. Vocês veem o líquido ali dentro e é muito comum, mesmo antes da gente terminar de abrir, já começar a ver umas películas de fibrina boiando aqui. Por que isso? Porque o líquido, quando passa, nós já havíamos comentado que ele leva as hemácias, que ele leva a albumina, e ele também leva as proteínas da coagulação. E aí, no momento que essas proteínas da coagulação não estão mais dentro dos vasos, a tendência é que elas comecem a ativar e aquela cascata comece a acontecer. E aí, a parte final da cascata, que é a transformação do fibrinogênio em fibrina, acontece e, consequentemente, começa a ter esses filamentos de fibrina dentro da cavidade. Aqui num gato, né, recém tínhamos cortado a mosquinha, ficou na foto ali. Ficou uma mosquinha, musca doméstica. Aqui está a cavidade repleta, então, de um líquido vermelho, como acontece muitas vezes no gato. Esse mesmo paciente com a cavidade já mais aberta, as vísceras em meio àquele líquido. E aqui um outro gato que tinha um líquido mais claro, mas também, notem, com bastante fibrina, as vísceras em meio ao líquido acumulado. Abriu a cavidade, o líquido saiu, né? Geralmente a gente mensura, não precisa ser uma mensuração tão específica, 6 litros, 225 ml, não. 5 litros, 5 litros e meio, a mensuração mais grosseira, né, para dar uma ideia de quanto líquido tinha ali dentro. E aí, esse efeito do líquido distender a cavidade faz com que a gente consiga ver um certo distanciamento do diafragma para o fígado, e o fígado se mostra extremamente aumentado de volume, e isso a gente pode ver de duas maneiras. Uma delas, em relação ao aumento de volume hepático, diz respeito ao quanto o fígado ultrapassa o arco costal. Então, o fígado é para estar limitado pelo arco costal. No momento que tu olha uma cavidade, né, mas não nessa observação que a gente está vendo, não nessa incidência, a gente tem que olhar mais lateral ou mais de cima para baixo. Quando tu olha na cavidade, o fígado está ultrapassando o arco costal, geralmente a gente diz que o paciente tem um fígado aumentado, e como isso é difusamente aumentado, a gente tende a chamar de hepatomegalia. E uma outra coisa que essa imagem mostra, apesar de ser uma foto antiga, ainda não era da era digital, é que os bordos do fígado, né, eles são extremamente arredondados. O fígado tem os seus bordos fininhos, assim, eles são afilados. Tu olhar, cada lobo do fígado, ele vem e a parte da borda do fígado é bem afilada, ela é fina, como se fosse uma faca. E aqui a gente tem esse abaulamento. Isso pode ser visto já pela ultrassonografia, que as bordas estão bastante abauladas. Isso não é específico de congestão hepática, mas dentro de um contexto em que tem ascite, da cor do líquido e tal, no ultrassom a gente já pode
relacionar isso com congestão. E nessa imagem aqui, vocês têm mais facilidade de ver, o bordo costal termina aqui, aqui está a última costela de um lado e aqui do outro. E tu tem muito tecido hepático, tudo isso aqui está dentro da cavidade abdominal, além da costela. Então, isso mostra que o fígado é aumentado de volume. Então, nós temos um fígado aumentado de volume por essa imagem, com as bordas arredondadas por essa imagem, e aqui vocês já veem as películas de fibrina que recobrem o fígado em menor ou maior quantidade. Aqui a gente tem muita película de fibrina. E essas películas de fibrina, elas recobrem o fígado, todo o fígado, né? E por que essas películas de fibrina estão aí? Né? Porque o sangue, eu tinha comentado com vocês que um dos lugares em que nós vamos ter a pressão exercida com maior força e vai haver a passagem do plasma para dentro da cavidade abdominal é exatamente no fígado. A gente se engana se achar que aquele filtrado que nós chamamos de transudato modificado, que se acumula no abdômen, ele vem só da veia cava caudal. Muito desse filtrado passa pela cápsula hepática. Então, no momento que ele passa pela cápsula hepática, as proteínas plasmáticas ficam depositadas em cima da cápsula e o processo de coagulação vai acontecendo em cima da cápsula. E se acontece a coagulação em cima da cápsula, a fibrina se forma em cima da cápsula. E aí a gente vai ver essa fibrina depositada em cima da cápsula. E se a gente lembrar que a cápsula envolve todo o lobo, obviamente que tem partes que o lobo tá encostado no outro lobo. E aí vai começar a transudar e formar fibrina ali. E isso gruda os dois lobos, que estão limítrofes. Então, consequentemente, eu começo a ter um fígado aumentado, com fibrina recobrindo ele e com os lobos grudados, a ponto de, na hora de eu desgrudar, chegar a fazer barulho. Né? Então, eu tenho que separar um lobo do outro e eu vejo que a fibrina vai descolando porque eles estavam grudadinhos em decorrência da fibrina. Quando eu tiro da cavidade, começa, então, a sobrar essa fibrina aqui em cima e facilmente eu consigo remover com uma pinça, né? Na maioria dos casos, é bem tranquilo de com uma pinça tu conseguir remover essa fibrina de cima da cápsula hepática. E é ela que grudava os lobos do fígado. Então, isso é muito característico, é muito típico, né, no cachorro, e é algo que quando a gente numa necrópsia observa, na grande maioria das vezes isso está associado à presença do líquido abdominal, mas ocasionalmente pode haver pouco líquido ou até não haver líquido e tu ter essa característica do fígado. Mas um fígado, independente se tem líquido ou não, embora geralmente tenha, aumentado de volume, com as bordas arredondadas, recoberto por variável quantidade de fibrina, a ponto muitas vezes de grudar completamente os lobos. Isso é o fígado que nós chamamos de fígado congesto. E esse processo congestivo faz parte do que nós estudamos na aula de hiperemia e congestão, do que foi chamado de congestão generalizada. Então, isso está diretamente relacionado a uma consequência da insuficiência cardíaca congestiva direita. E aí vocês lembram que eu comentei com vocês que isso tem um nome específico, uma maneira com que nós patologistas chamamos esse fígado que fica congesto de forma crônica e que por isso apresenta essas características macroscópicas, que é fígado de noz moscada. Lembrem que eu comentei com vocês que a noz moscada é uma semente de uma árvore que a gente usa bastante em culinária e que a superfície de corte da noz moscada é muito parecida com a superfície de corte de um fígado de insuficiência cardíaca congestiva crônica. Então, quando os patologistas médicos, no passado, cortavam o fígado de uma pessoa que tinha insuficiência cardíaca congestiva, eles achavam a superfície de corte, depois da lavada, né, depois que tu tira o sangue, muito parecida com a superfície de corte da noz moscada. E aí começaram a chamar isso de fígado de noz moscada. Então, nos humanos, a semelhança é bastante grande. Nos animais, essa semelhança é maior ou menor de acordo com cada espécie.
Por exemplo, em bovinos, quando tu corta o fígado, geralmente, de uma vaca com insuficiência cardíaca congestiva, geralmente é bastante parecido com a noz moscada. No cão e no gato, na maioria das vezes, não é muito parecido, mas não importa. O nome vale para todas as espécies, mesmo que não seja nada parecido com a noz moscada. Porque o nome, quando foi criado, era exatamente para definir um fígado de um paciente com insuficiência cardíaca congestiva crônica, e não para definir aquele paciente específico em que o fígado é parecido. Então, a gente usa isso, se a gente estiver fazendo necrópsia de um passarinho, se a gente estiver fazendo necrópsia de um jacaré, e ele tiver um fígado congesto e tiver uma insuficiência cardíaca congestiva, e ela causou aquela congestão no fígado, a gente sempre vai falar fígado de noz moscada. Então, é uma expressão muito utilizada, tanto na anatomopatologia humana, como na anatomopatologia veterinária. Às vezes, como nesse caso aqui, pode acontecer do paciente compensar essa insuficiência cardíaca, vir a ser tratado, a ascite diminuir ou desaparecer completamente. E o que acontece com aquela fibrina que ficou depositada sob a cápsula do fígado? Aquela fibrina começa a fazer um processo que nós chamamos de organização. E isso culmina na proliferação de fibroblasto da cápsula, e esses fibroblastos começam a produzir colágeno. Então, nós temos um ambiente propício para o que nós chamamos de fibroplasia, que é a proliferação de fibroblasto, e para o que nós chamamos de fibrose, que é a deposição de colágeno. Eu começo a ter fibroblasto em maior quantidade, que é o que nós chamamos de fibroplasia, e colágeno em maior quantidade, que é o que nós chamamos de fibrose. E onde que isso está acontecendo? Na cápsula hepática. E aí acontece, às vezes, de a gente não conseguir mais remover aquela fibrina, porque ela não está mais aqui depositada. Mas tu vê que tem um material brancacento aqui, né? Tu nota que o fígado parece que está todo manchado de uma cicatriz. Isso é o processo cicatricial que está acontecendo na cápsula do fígado. Se eu cortar esse fígado, esse branco que vocês estão vendo, ele não adentra o parênquima, ele fica só na cápsula. Isso acontece em qualquer espécie, mas é mais comum no gato, e acontece no cão quando ele fez episódios, ele ficou um tempo doente sem ser tratado, né, com insuficiência cardíaca congestiva, e posteriormente ele foi tratado, melhorou, e aí isso é organizado, ocorre essa organização da fibrina, e, consequentemente, quando ele morrer, eu vou observar essa alteração no fígado, que é um fígado sem a fibrina recobrindo, mas com essas áreas brancas que correspondem a o que nós chamamos de fibrose capsular. No bovino, o fígado também, na insuficiência cardíaca congestiva direita, é aumentado de volume. As bordas também são abauladas, mas geralmente não há essa deposição de fibrina como a gente vê no cachorro. E o bovino, ele tem uma característica que a cápsula do fígado do bovino, ela é mais grossa do que a cápsula do fígado do cachorro. Então, isso dá um tom mais azulado ao parênquima. Quando a gente observa o fígado de um bovino com insuficiência cardíaca congestiva, geralmente ele não é tão vermelho, né? O fígado do bovino, ele é um vermelho tijolo, como a gente geralmente se refere ao fígado, e ele vai ficando mais azulado. Então, notem que esse fígado, além de grande, ele é mais azul. Como eu havia comentado anteriormente, quando a gente cortar esse fígado, ele vai ter esse aspecto. Observem como é um padrão mosaico, onde eu tenho áreas mais escuras entremeadas a áreas mais claras. O que é isso? As áreas mais escuras são as áreas que têm mais sangue. Elas correspondem à região que nós chamamos de centro lobular. Por que mais sangue? Porque esse sangue não está conseguindo sair do fígado na velocidade que deveria para chegar na veia cava caudal e dali chegar no coração, porque há esse processo congestivo. E as áreas mais claras são as áreas em que eu tenho o fígado mais perto da coloração normal, menos vermelho,
né? E nessas áreas mais claras, muitas vezes, como eu vou mostrar daqui a pouco, a gente já tem algum grau de dano hepático e, consequentemente, deposição de colágeno. Então, tem um contraste entre áreas muito escuras, que é o acúmulo de sangue, geralmente na região centrolobular, e áreas mais claras, que é onde eu tenho a parte mais normal do fígado e a parte que já foi substituída por tecido conjuntivo. Isso é muito parecido com a superfície de corte da noz moscada. Vejam que a noz moscada, quando a gente corta numa serra, ela tem áreas claras e ela tem esses riscos escuros. E esses riscos escuros são parecidos com esses riscos escuros que vocês estão vendo aqui. Então, parece a área que tem congestão com esses risquinhos aqui escuros e a área que não tem congestão com essa parte clara. Além disso, vasos e ductos que a gente vê no fígado normal ainda foram representados aqui por esse furinho, que provavelmente foi um caruncho, que deve ter comido essa semente, ele ainda, até isso ficou parecido, né? Então, quando tu olha isso aqui, é extremamente semelhante. Consequentemente, vocês entendem por que em algum dia, né, alguém viu e comparou esse fígado da insuficiência cardíaca com a noz moscada. Nem sempre isso vai ser assim, parecido, né? Mas muitas vezes isso vai ser bastante parecido, principalmente no bovino. Vejam esse fígado, eu tirei esse fígado da cavidade abdominal, coloquei em cima do fundo para fotografar. Olhem o tamanho desse fígado, né? Vocês não precisam de uma régua para ver que um fígado está grande. Até porque um fígado de cachorro, não adianta eu botar uma régua, né? Porque a gente tem cachorro que pesa 1 quilo e cachorro que pesa 100 quilos. Então, o fígado pode variar mais ou menos 100 vezes no seu tamanho. Então, não adianta botar régua, né? É por isso que a gente não usa régua. Nesse caso, vocês conseguem ver que o fígado é muito grande porque ele é muito abaulado, né? Ele não tem aquela característica de fígado que vocês estão acostumados a ver, que o lobo vem diminuindo, ele vem afinando, ele chega na borda, ele é bem fininho. Não, esse aqui é um fígado completamente rechonchudo, né? Comparando, assim, é como se tu olhasse uma pessoa magra e olhasse uma pessoa gorducha, né? É mais ou menos a mesma coisa. Olha o fígado, né? O fígado que está no tamanho normal e o fígado que está aumentado de volume. E vejam que, às vezes, quando eu coloco o fígado em cima do fundo, ele fica, como a gente costuma dizer coloquialmente, em pé. Né? Então, esse fígado está em pé. O que significa isso? A tendência é tu botar o fígado em cima do fundo e aí os lobos se separam e o fígado fica achatado. Mas no momento que os lobos estão grudados por causa da fibrina, o fígado tu larga em cima do fundo e ele fica de pé. E aí tu começa a mexer, né? Começa a abrir ele e aí ele começa a desgrudar os lobos. Então esses fígados todos que vocês estão vendo aqui são conhecidos em patologia veterinária como fígado de noz moscada. Aqui eu coloquei um fígado de noz moscada, superfície de corte de um cão, né? Vejam que é relativamente parecido, né? Não é tão parecido como é o do bovino é muito mais parecido, o do cão é um pouco parecido, o do gato, na maioria das vezes, não é absolutamente nada parecido. Aqui um outro fígado de noz moscada de cão. No gato, geralmente, além de nós termos um fígado aumentado de volume, além desse fígado ter um aspecto abaulado das suas bordas, nós ainda temos uma coisa que é inerente à espécie felina e que é muito comum, principalmente quando esse paciente afetado pela insuficiência cardíaca é obeso e ele para de comer e começa a perder peso, que é a deposição de gordura no fígado. Então, o gato tem a tendência, dentre as espécies, uma das maiores tendências em depositar gordura no fígado, que é o que a gente chama de lipidose hepática. E aí, muitas vezes que eu tenho um fígado de noz moscada em gato, em cima desse fígado de noz moscada eu tenho lipidose. Então, soma aquilo que a gente estava vendo até agora com o amarelo da lipidose e dá esse aspecto, né, aumentado de volume mais claro ao fígado. Também tem a fibrina também gruda os lobos. Geralmente o lobo fica impressionantemente redondo, né? O do cachorro a gente diz que ele fica abaulado, mas o do gato é um negócio meio surreal, assim. Cada lobo começa a se transformar
quase que numa massa tumoral, ele fica redondo, né? A ponto de, se a pessoa que está fazendo ultrassom não sabe isso, ela pode te dizer que tem tumores no fígado, mas não. Isso é consequência desse processo de congestão, somado ao fato que os animais, os gatos, depositam grande quantidade de gordura no fígado da noz moscada. E isso vai fazendo cada lobo ficar perfeitamente redondinho. Então, tem fígado de gato que tu olha, ao invés dele ter ali os seus lobos, ele tem um monte de bolinhas. No lugar dos lobos, fica aquele lobo completamente redondo. Isso é muito típico de fígado da noz moscada. E aí, quando a gente corta, a tendência é ter, além, né, desse mosaico claro e escuro, obviamente, muita gordura. E se tem muita gordura, a gordura dá ao fígado uma coloração amarela, e aí a gente acaba vendo um fígado, além de aumentar de volume, marcadamente amarelo na superfície de corte. Aqui eu coloquei uma microscopia de um fígado de noz moscada num cachorro, e depois vocês vão ver mais duas microscopias que mostram a evolução dessa lesão, né, para a gente ter uma ideia de por que ele tem aquele aspecto. Então, essa imagem, ela está focando exatamente no centro do lóbulo. Isso é a veia centrolobular. Ao redor da veia centrolobular, a gente tem os hepatócitos. São várias carreirinhas de hepatócito, que a gente chama de cordões, e vocês notam uma grande quantidade de eritrócito nesses espaços entre os cordões, que a gente chama de sinusoide. Então, num fluxo normal, o sangue vem dos espaços porta, né? Aqui, por exemplo, tem um espaço porta, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, vem sangue tanto dos ramos da veia porta, como dos ramos da artéria hepática, e esse sangue flui dos espaços porta para o centro do lobo. A quantidade de sangue que deve fazer isso é X. A quantidade de sangue que está fazendo isso aqui é 2, 3x. Por que eu sei isso? Porque num fígado normal, esses sinusoides, eles são finos. Eles são mais estreitos que o próprio cordão de hepatócito. E dentro deles eu tenho meia dúzia de hemácias. E se eu olhar nessa figura, eu tenho os cordões sendo empurrados e o sinusoide distendido por essa grande quantidade de hemácia, esse monte de hemácia que está passando dentro dos sinusoides. Então, quando eu olho a lâmina, eu já vejo que tem muita hemácia. Se tem muita hemácia e a hemácia dá, em decorrência da hemoglobina, ao sangue a cor vermelha, é claro que quando eu olhar aquela imagem na noz moscada do bovino, eu vou ter esse vermelho que vocês estão vendo aqui. Isso aqui são regiões centrolobulares que estão repletas de eritrócito. Então, a área vermelha aqui corresponde à grande quantidade de eritrócito. E isso nós chamamos de congestão. Então, essa é a congestão que faz parte do fígado da noz moscada, que é uma das lesões que constitui o que nós chamamos de fígado da noz moscada. Qual é a outra lesão? No momento que essas hemácias ficam em grande quantidade dentro desses sinusoides, esses hepatócitos da região centrolobular, eles estão sendo pouco oxigenados, porque a hemácia ela foi largando o oxigênio dela à medida que ela foi adentrando o parênquima hepático, ela deixou a maior parte do oxigênio que ela transportava para os hepatócitos que estão ao redor do espaço porta, ela deixou o restante do oxigênio que ela trazia para os hepatócitos que estão entre aqueles periportais e esses centrolobulares, que são os hepatócitos médiozonais, o do meio do caminho, e agora ela tem muito pouco oxigênio para deixar para esses hepatócitos que vivem aqui ao redor da veia centrolobular. Então, à medida que ela libera esse oxigênio, ela tem que ir embora, para que uma nova hemácia venha e libere mais oxigênio. Se essas hemácias demoram para sair daqui, outras hemácias que têm bastante oxigênio ligado à hemoglobina não chegam. E na insuficiência cardíaca é o que acontece. Por isso que eu falo a palavra alentecimento.
né? Alentecimento vem de alentecer, de ser lento, de tornar lento. Quando o fluxo é lento, isso faz com que as hemácias demorem para sair de dentro dos vasos. E se elas demoram para sair, consequentemente, outras demoram para chegar. É como se o elevador parasse no andar e as pessoas tivessem que entrar no elevador, mas as que estão no elevador não saem. Então, se aquelas pessoas que estão dentro do elevador demoram para sair, obviamente as que querem entrar demoram para entrar. E aí o elevador demora para se movimentar, porque ele não pode fechar a porta. Então, basicamente, aqui é a mesma coisa. Se essas hemácias não conseguem sair, outras não conseguem chegar. Se elas não têm mais oxigênio, esses hepatócitos que vivem ao redor da veia centrilobular, eles começam a ficar hipooxigenados. E eles já vivem num limbo. Ou seja, eles já vivem com uma quantidade muito pequena de oxigênio, que qualquer decréscimo na quantidade de oxigênio que chega a eles pode fazer com que eles desencadeiem um processo de morte. E aí, consequentemente, à medida que vai havendo a congestão, esses hepatócitos entram em degeneração e acabam morrendo. E nós chamamos isso, então, de necrose. É claro que num processo crônico e continuado, eu não vou ver muitas vezes aqueles detalhes da necrose para dizer, ah, não, ó, esse hepatócito está necrótico, aquele outro está necrótico. Não, eu simplesmente vou, eles vão morrendo mais rapidamente que deveriam e vão desaparecendo. Então a gente tende a chamar isso em patologia de perda de hepatócito. Só que à medida que eles vão desaparecendo, algum tecido tem que proliferar ali. E o que prolifera são fibroblastos. E esses fibroblastos passam a produzir colágeno. E nessa lâmina aqui, que é um corte histológico que foi corado, né, com um corante especial que reage com o colágeno e deixa ele azul. Nós chamamos isso de tricrômico de Masson. Então, vocês observam que nós temos os hepatócitos vermelhinhos aqui, os cordõezinhos, nós temos as hemácias nos sinusoides, né, processo congestivo, que estão nessa coloração pigmentadas num amarelo esverdeado, e nós temos em azul, ao redor da veia centrolobular, aqui estão as células endoteliais da veia centrolobular, nós temos um tecido que reagiu a esse corante que eu coloquei e que ficou azul. Isso é colágeno. E isso não deveria estar aqui nessa quantidade. Então, isso é fibrose. Em alguns casos como esse, eu noto que já não tem hepatócitos perto da célula endotelial e vejo que tem um material rosado que me lembra colágeno. Então, me parece haver fibrose aqui, mas eu uso dessa coloração para ter certeza que realmente existe fibrose aqui. E aí eu consigo notar, então, com facilidade, na hematoxilina eosina, a congestão e na coloração especial, a fibrose. Eu não preciso fazer essa coloração especial sempre, porque tem casos mais crônicos que eu já consigo notar a fibrose mesmo na hematoxilina eosina. Então, se vocês compararem, aqui eu também tenho congestão, mas notem como os hepatócitos estão longe da veia centrilobular. Por que isso? Porque eu tenho todo esse material eosinofílico depositado aqui, que corresponde a colágeno. Então, o fígado de noz moscada clássico, ele tem congestão e ele tem a fibrose centrilobular. Então, essa é a característica típica em todas as espécies. Isso vai dar uma aparência maior ou menor de noz moscada, de acordo com as características anatômicas de cada espécie. Então, em algumas espécies, isso macroscopicamente fica mais parecido, e em outras espécies fica menos parecido. Mas, microscopicamente, sempre é muito semelhante o fígado de congestão crônica e de fibrose centrilobular de todas as espécies. Professor? Fala, Roberto. Desculpa, é que eu fiquei emocionado. Professor, com relação a essa necrose, duas perguntas. Resposta inflamatória, a gente consegue enxergar ou só a célula de campo ela vai resolver toda a limpeza daquela região? E a segunda, em relação às enzimas GGT, ALT, há alguma correlação? A gente consegue ver bioquimicamente essa presença? Foi muito boa. As duas perguntas são muito boas, Roberto. A segunda é melhor ainda do que a primeira,
porque ela reflete uma coisa que geralmente é desconhecida do clínico veterinário, né? E eu vejo isso com muita frequência. Quando tu tá tendo essa morte, vocês comparem, por exemplo, essa imagem em que basicamente tu ainda tem muito hepatócito e, embora tu note aqui que faltam alguns hepatócitos nessa região aqui, que foi substituída por colágeno, ainda há muito hepatócito aqui na foto, e os aumentos são os mesmos. Então, aqui foi perdido pouco hepatócito, e aqui já foi perdido muito, uma quantidade muito grande de hepatócito. Muito bem. Se esses hepatócitos foram perdidos, obviamente que alguém teve que retirar ele do tecido. Nesse caso, isso é feito especificamente pelos macrófagos do próprio fígado, que são as células de Kupffer. Existem duas possibilidades de remoção. Uma delas acontece pelo próprio macrófago, pela célula de Kupffer, e a outra acontece pelo hepatócito vizinho. O hepatócito vizinho é capaz de englobar, porque muitos desses hepatócitos, embora a gente diga que eles morreram por necrose, se sabe que eles morrem por apoptose. Quando tu tem uma menor quantidade de oxigênio, muitas vezes a célula entra na cascata apoptótica e ela morre em decorrência disso. Então, quando a morte é por apoptose, o hepatócito do lado, que ainda está íntegro, ele internaliza os corpos apoptóticos. E quando a morte é verdadeiramente por necrose, a célula de Kupffer que está naquele cordão, ela vai ali e fagocita aqueles restos. Então, nunca vai haver, por exemplo, uma invasão dessa área por neutrófilo. E, consequentemente, nunca vai haver no hemograma uma resposta com neutrofilia. Jamais. Mas uma outra coisa, acho que essa primeira parte está resolvida? Muito bem explicado. Essa primeira parte da pergunta. A segunda parte eu acho mais importante, porque se tu tá perdendo hepatócito, e não é pouco hepatócito, e isso está acontecendo gradativamente, as enzimas que existem no citoplasma desses hepatócitos estão sendo liberadas. E as enzimas que existem na parede celular, na membrana plasmática dessa célula, também estão sendo liberadas. Então, consequentemente, eu vou ter um aumento das transaminases, né, por exemplo, no cão, alanina aminotransferase, e da fosfatase alcalina. E é muito comum um cachorro idoso ter um aumento, quando ele tem um fígado de noz moscada, geralmente o dobro ou o triplo da LT. Então, se era um cachorro que durante a vida ele tinha uma LT de 60, por exemplo, ele pode facilmente chegar a uma LT de 180. Lembrando que o limite da LT do cachorro é 100. Até 100 a gente considera normal. Geralmente um cão cardíaco que não está compensado, ele tem uma LT até 200, no máximo 300, mas geralmente ele tem uma LT até 200. E ele pode ter um aumento da fosfatase alcalina de até 10 vezes. Então, se a gente pensar que a fosfatase alcalina no cão ela é até 150, esse aumento pode chegar a 1.500. E não foram poucas as vezes que eu vi pacientes serem avaliados exaustivamente pelo veterinário, porque quando fazia o check-up, dava uma LT levemente elevada e uma fosfatase bastante elevada. E ninguém, muitas vezes, descobria qual era o problema que o animal tinha. O animal estava bem, né? Tava sem sinais clínicos, mas no check-up a LT estava alta e a fosfatase estava alta. Na grande maioria das vezes que isso acontece, é um paciente que está em descompensação cardíaca, mas que ainda não está fazendo ascite. Então, o aumento da LT e da fosfatase sem manifestação de doença primária hepática, não tem icterícia, não tem hipoproteinemia, não tem vômito e diarreia, ou seja, não tem sinal de uma doença primária do fígado. Não tem anemia que indique hipóxia e, consequentemente, necrose centrolobular. É um paciente idoso, muito provavelmente ele já tem um fígado de noz moscada, mas ele ainda não tem ascite. Muito provavelmente ele está desenvolvendo o início de uma descompensação cardíaca. Então, é sempre algo que eu nos cursos, quando eu dou da interpretação de exames laboratoriais, eu friso muito em relação a isso no cão.
Quando tu tem um cão que está normal e faz um check-up, ele tem uma LT levemente aumentada e uma fosfatase moderadamente aumentada, esse provavelmente é um cão que nos próximos meses possa vir a descompensar uma possível lesão cardíaca, na maioria das vezes uma endocardiose. Resumindo a tua segunda pergunta, as enzimas aumentam sim, e muitas vezes aumentam tanto quanto numa doença primária do fígado. É praticamente um marcador. Perfeitamente, é um marcador e pode-se dizer que é um marcador que é bastante eficiente do ponto de vista dele ser visto antes do desenvolvimento de sinais mais graves. Perfeito, professor, obrigado. Ok. Segundo ponto que nós vamos tratar hoje, que eu acho fundamentalmente importante e essa semana um veterinário que estava assistindo também as gravações que estão no YouTube, ele me disse assim, professor, eu passei por toda a faculdade e ninguém me falou nada sobre cirrose cardíaca. Né? É a primeira vez que eu ouço falar em cirrose cardíaca. E aí eu estava comentando com ele, né? Qual é o problema da cirrose cardíaca, né? É que geralmente a gente rotula um paciente que chegou na clínica com ascite, por exemplo, como tendo ou insuficiência cardíaca congestiva, que é o que nós estamos estudando aqui, e a outra doença do cachorro, que é muito comum e faz ascite também, é a doença hepática crônica terminal, né? O que a gente chama de fígado em estágio terminal. Ou seja, o paciente tem uma lesão no fígado, não cardíaca, né? Não tem nada a ver com o coração. Esse fígado foi lesado durante a vida e esse fígado começa a sofrer um processo reparativo que é caracterizado por deposição de colágeno, fibrose e formação de nódulos de regeneração. E um terceiro elemento que é uma neovascularização intrahepática. Então, toda lesão hepática crônica culmina num padrão estereotipado em que, quando eu observo esse padrão final, eu não posso mais saber qual foi a lesão inicial. Então, se uma pessoa beber a vida toda, se uma pessoa for infectada pelo vírus da hepatite B ou da hepatite C, se um cão desenvolver agressões hepáticas continuadas durante a sua vida por ingerir uma substância tóxica, como uma ração de baixa qualidade que tenha aflatoxina, se um cão ou uma pessoa teve uma doença infecciosa do fígado durante a vida, né, todas essas agressões, sejam elas infecciosa, tóxica, hipóxica, imunomediada, não importa. Elas, quando acontecem, elas têm um padrão específico que me permite diagnosticá-las. Eu tenho padrões de lesão de fígado aguda que me permitem dizer isso é tóxico, outras que me permitem dizer isso é infeccioso, outras que me permitem dizer isso é imunomediado. Mas depois que passou aquela fase aguda, o fígado agredido responde exatamente da mesma maneira. E se ele evoluir com o pior prognóstico que nós imaginarmos, ele vai se transformar num fígado em que se perdeu o hepatócito e, consequentemente, no lugar desses hepatócitos, cresceram nódulos de hepatócitos que não são funcionais, que nós chamamos de nódulo de regeneração, se alterou a arquitetura vascular e se depositou grande quantidade de colágeno. Essa versão final desse fígado que um dia foi agredido, nós chamamos em clínica médica de cirrose hepática. E em patologia hoje de fígado em estágio terminal. Então, a cirrose hepática significa a última fase de agressões continuadas ao fígado e pode ter sido causada por qualquer lesão, qualquer agente agressor hepático que tenha afetado aquele fígado. E aí, muitos pacientes caninos, lá por 6, 8 anos de idade, eles chegam, né, apresentam um quadro clínico, são levados ao veterinário, tem líquido abdominal, a clínica não é muito diferente da insuficiência cardíaca congestiva, só que quando tu punciona o abdômen, o líquido não é daquela cor vermelha, é um líquido claro, amarelado, os bioquímicos do sangue indicam uma lesão de fígado, e tu fecha o diagnóstico como cirrose hepática, ou seja,
essa alteração da morfologia do fígado que ocorre como uma fase final de uma doença hepática crônica. E nós estudamos aqui um fígado que nós chamamos fígado de noz moscada, que é a apresentação crônica do fígado de um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Então, isso são dois mundos, né? Num lugar, nós temos a insuficiência cardíaca congestiva crônica e a sua consequência, que é o fígado de noz moscada. E do outro lado, nós temos a cirrose hepática canina. Só que, como tudo na vida, as coisas nem sempre são tão simples e fáceis de se separar. E nós temos uma espécie de sombreamento que pode acontecer nessas duas situações. E o que seria esse sombreamento? Seria um fígado que já tem nodulações, que podem ser pequenas nodulações, como essas que vocês estão vendo nesse fígado aqui. Notem que esse fígado da imagem ele é finamente irregular. Ou nodulações mais grosseiras, como essas nodulações que vocês estão vendo nas bordas desse fígado aqui. Vejam, ele tem uns nódulos. Esses grandes nódulos, que nós chamamos nódulos de hiperplasia, vêm, ó, vejam que tem um nódulo grande aqui, outro nódulo grande aqui. Ele está todo irregular. Olha na superfície de corte, ó. Eu vejo que aqui tem uma bolota. Isso é um nódulo de regeneração. Mas se eu olhar o fígado, eu vejo que todo ele está irregular, ou seja, vários nódulozinhos pequenos que um dia seriam desse tamanho se o animal não tivesse morrido. Esses nódulos são muito característicos do processo que nós chamamos de cirrose. Ter fibrose em grande quantidade nesse fígado também é muito característico do processo que nós chamamos de cirrose. Ter uma neovascularização na microscopia também é muito característico do processo que nós chamamos de cirrose. Só que esse animal nunca teve uma agressão hepática prévia, a não ser aquela causada pela insuficiência cardíaca congestiva. Esse é um animal em que a cirrose hepática se desenvolveu a partir de um fígado de noz moscada. Só que eu não tenho mais a morfologia específica do fígado de noz moscada. O meu fígado não é mais assim como vocês estão vendo, porque esse é grande, esse é liso e esse tem os lobos grudados. Esse não. Esse já não é mais tão grande e esse já começa a ter essa irregularidade e esses nódulos. Nesse momento, eu digo que o paciente já evoluiu de um fígado de noz moscada para um fígado com cirrose cardíaca, que seria mais ou menos um elo perdido, uma área borderline entre uma doença do fígado, primariamente, e uma doença do coração. Então, no intuito de não confundir o aluno, a tendência é que a gente fale em cirrose para quando é uma coisa primariamente hepática e a gente fale fígado de noz moscada quando é uma coisa consequência de insuficiência cardíaca. Mas, obviamente, que em alguns casos eu tenho uma cirrose que foi causada pela presença daquela congestão crônica, ou seja, é um fígado de noz moscada que evoluiu com hiperplasia. Então, aqui eu coloquei um animal que tem um fígado de noz moscada clássico e um animal que tem uma cirrose cardíaca. Notem que o fígado desse da esquerda é muito maior que o fígado desse da direita. Porque fígado de noz moscada, por definição, é um fígado grande, hepatomegalia. E na cirrose cardíaca, o fígado já diminuiu de volume, porque ele perdeu grande quantidade de hepatócito. Geralmente, o fígado da cirrose cardíaca não tem fibrina em cima. O fígado de noz moscada não tem nódulo. O fígado da cirrose cardíaca é um fígado que já tem, pelo menos, micronódulos. Então, a cirrose cardíaca, ela vai ser observada apenas em alguns cães. Não é impossível vê-la no gato, não é impossível vê-la no bovino, mas ela é muito mais um processo que a gente vê em cães, e são aqueles cães que foram mantidos por muito tempo com insuficiência cardíaca congestiva, a ponto de já haver a possibilidade de uma reparação, né, e de uma neovascularização que afeta todo o fígado e faz essa característica. Então, vejam, novamente, a esquerda é um fígado de noz moscada, a direita é um fígado de cirrose cardíaca. Não deem muita bola
para cor. Aqui, ocasionalmente, o fígado da cirrose cardíaca é mais claro, mas aqui vocês veem que não necessariamente ele é mais claro, ele não precisa ser mais claro. O que faz ele ser considerado como um fígado de cirrose cardíaca é o fato dele não ter mais a sua superfície lisa e dele já ser um fígado menor e com esses nódulos que dão essa certa irregularidade. Deem uma olhada agora, é impressionante se vocês compararem um fígado normal de um gato, né, com isso que vocês estão vendo aqui. Né? Olhem o que se transformou o fígado desse gato. Tem uma bolinha aqui, outra bolinha aqui e outra bolinha aqui. Então ficou 3 lobos, viraram 3 bolotas. E delas brotam, né, se projetam nódulos de regeneração. Olhem só o aspecto do fígado desse animal. Isso por muito tempo foi um fígado de noz moscada. Mas, à medida que a doença evoluiu e foi sendo perdido parênquima, nódulos de regeneração foram se formando, houve uma neovascularização do fígado, isso passa para um outro estágio do processo de congestão crônica que nós chamamos, então, de cirrose cardíaca. E se a gente comparar, olha o tamanho que é um fígado de noz moscada, enorme, e olha o tamanho que é um fígado de cirrose cardíaca. Na grande maioria das vezes, os pacientes com cirrose cardíaca têm microhepatismo, que é o nome que nós damos para quando o fígado diminui. E os pacientes com fígado de noz moscada têm hepatomegalia. Então, hepatomegalia está mais relacionada com fígado de noz moscada e microhepatismo está mais relacionado com cirrose cardíaca. Fígado de noz moscada não tem nódulo de regeneração, cirrose cardíaca, nódulos de regeneração. Mas isso, entendam, é uma evolução de uma lesão para outra lesão. Eu quis colocar isso para vocês porque eu acho importante vocês saberem que existe uma cirrose que é causada por um problema cardíaco. Apesar de, na rotina clínica, a gente não utilizar muito essa expressão. Essa é uma expressão que caiu em desuso e que atualmente ela ainda é usada, embora muito pouco, quase que só em anatomopatologia. Né? Isso confunde muito a cabeça do clínico. Às vezes, assim, como assim? O paciente é cardíaco ou o paciente é cirrótico? Porque, para mim, cardíaco é uma coisa e cirrótico é outra. E aí a gente vem com esse híbrido aí, que é cirrose cardíaca, acaba confundindo mais do que ajudando. Então, geralmente, nas minhas aulas de clínica, eu prefiro rotular o paciente como cardíaco e como cirrótico e não dar essa possibilidade aí, porque senão vai dar confusão. Mas, anatomopatologicamente falando, essa é uma expressão que, embora arcaica, ela ainda é válida. Professor. Novamente, vejam o fígado da noz moscada, os lobos são redondos, ele é grande, mas não existe nódulo de regeneração aqui. Aqui ele é pequeno, né? Também redondo os lóbulos, e vocês já veem, ó, isso é um nódulo de regeneração pequeno, aqui tem outro, aqui já tem um grande, e aqui já tem um enorme, aqui tem alguns pequenininhos, e ali já tem outro grande. Por fim, na cavidade abdominal, a insuficiência cardíaca congestiva do lado direito faz com que a veia cava caudal fique extremamente dilatada. Então, na necrópsia, a gente nota essa dilatação, porque vocês sabem, né, obviamente, vocês aprenderam isso na patologia geral, quando a gente fala em alterações pós-mortem, depois que o indivíduo morre, o sangue coagula. E esse sangue coagulado, ele está dentro dos vasos. E, basicamente, ele está dentro das veias. Então, se havia muito sangue dentro de uma veia e aquele sangue coagula, aquela veia vai ficar distendida por aquele coágulo, que reflete aquele sangue que ali estava. Quando a gente faz a necrópsia de um animal que não tem insuficiência cardíaca congestiva, é claro que a veia cava dele tem um coágulo dentro, mas nunca a veia cava dele vai estar desse tamanho. Né? A veia cava está quase da mesma largura do rim. Então, imaginem quanto de sangue havia represado dentro dessa veia cava quando o animal estava vivo, para eu ter um coágulo desse tamanho agora
quando eu estou fazendo a necrópsia. E essa veia que está logo acima da veia cava aqui, ó, essa é a veia porta, que é outra veia que também fica intensamente congesta nesses casos. Por quê? Porque a veia porta, ela desemboca no fígado, e depois do fígado, a veia hepática desemboca na cava. Consequentemente, se a cava não está conseguindo levar o sangue ao coração na velocidade que devia, e a veia cava caudal está engurgitada com grande quantidade de sangue, a veia porta também vai ficar engurgitada por grande quantidade de sangue, assim como todas as suas tributárias, seja da porta ou seja da cava, todo mundo vai ficar congesto. Pessoal, essa parte... Deixa eu sair aqui um pouquinho. Peraí. Essa parte das lesões relacionada com a insuficiência cardíaca congestiva direita, né? Mais especificamente o que nós estávamos falando até agora, que é o fígado. O fígado de noz moscada, o que é um fígado de noz moscada, o que é aquela área quando eu corto, né? Eu tenho a superfície de corte do fígado de noz moscada, o que é o vermelho, o que é o claro, por que isso acontece, por que tem a congestão, por que a congestão leva à morte celular e, consequentemente, à fibrose do fígado. Vocês entenderam isso aí? Ficou alguma dúvida em relação a isso aí? Se quiserem perguntar agora, porque aí agora são 6, eu ainda vou mais uns 20 minutinhos, mas se vocês quisessem tirar alguma dúvida dessa parte do fígado, porque isso é muito importante, porque quando a gente for ter aula de patologia do fígado, a gente vai falar das doenças que são do fígado, primária, começam nele, né? Não essa é uma consequência. Mas, obviamente, vocês têm que entender essa para conseguir entender que ela é diferente das outras, né? Então, vocês entenderam isso? Tá claro essa parte do fígado da noz moscada? Professor Figueira, desculpa. Fala, Júlia. Fala, Natália. Se puder, eu gostaria que o senhor repetisse aquela parte que o senhor estava falando que no gato o aspecto é diferente por conta da fibroplasia e do aspecto que fica meio brancacento. Como é que funciona essa dinâmica diferente do gato em relação ao cão? Então, se a gente pega um fígado de um gato que tem insuficiência cardíaca congestiva crônica, né, algumas coisas que a gente nota de diferente são o seguinte: se eu for comparar o cão e o gato, o cão sempre tem hepatomegalia, mas a hepatomegalia do gato é mais acentuada. Um gato com fígado de noz moscada tem um fígado muito grande. E isso é uma coisa muito importante, porque o gato tem muita doença do fígado. Não que o cão não tenha, mas o gato tem um complexo que nós chamamos de síndrome colangite, colangiopatite, que é muito frequente no gato. E isso, na maioria das vezes, diminui o tamanho do fígado, não aumenta. Então, é um aspecto importante de, por exemplo, ultrassonograficamente, tu saber que um fígado que está muito aumentado de volume tem mais chance de ser uma consequência de um problema no coração do que um problema primário no fígado. Então, a hepatomegalia no gato, ela é mais evidente em relação à congestão crônica do que no cachorro. Esse é um ponto. Tá? Segundo ponto, que eu acho muito importante, aí do ponto de vista bem anatomopatológico, é que normalmente o cachorro tem muita fibrina em cima do fígado. E o gato, na maioria das vezes, ele não tem essa fibrina em cima do fígado. Quando tu enxerga o fígado do gato, na necrópsia, ele já fibrosou a cápsula. Então, a cápsula tende a ficar mais espessa e mais pálida. E não aquela fibrina, eu vou voltar no slide agora ali, que tu tira o fígado e tá ali a fibrina, e tu pega uma pinça e tu consegue tirar a fibrina. Tu não consegue fazer isso no gato. Porque aqueles fibroblastos que estavam ali na cápsula, eles já proliferaram e produziram colágeno. Então, tu não tem mais fibrina. O que tu tem é fibrose. E aí, por isso que a cápsula fica tão espessa e tão opaca. Então, essa é uma característica bem diferenciadora, e é isso que faz, muitas vezes, a gente olhar um fígado de um gato. Quem não está acostumado a fazer muita necrópsia de gato, a pessoa olha um fígado de um gato, né, pega um patologista de bovino.
tu pega um patologista de cavalo, e tu pega um patologista de cachorro, e tu mostra um fígado de noz moscada de um gato para ele, ele olha e te diz assim, isso aí é qualquer coisa menos fígado de noz moscada. É muito diferente. Né? Agora, por que exatamente no gato é assim, eu não faço ideia. Mas é uma coisa que a gente olha o fígado do gato de noz moscada a primeira vez e acha até que é um tumor. Porque é tão grande, aqueles lobos ficam tão aumentados de volume, e para completar ainda tem tanta lipidose junto, que dá aquele tom amarelo, né? E quando a gente fala em fígado da noz moscada, a gente lembra do boi e do cachorro, é vermelho, né? Não é amarelo. E aí tem mais o amarelo da lipidose em cima para complicar, isso acaba dificultando bastante. Mas microscopicamente, tu não vê muita diferença, só a lipidose que tu vê que tem uma lipidose mais importante do que no cão. Mas macroscopicamente é bem distinto. Eu já vi alguns cães com fígado de noz moscada parecido com gato. Esse último fígado que eu mostrei, vou mostrar de novo agora para vocês. Vou voltar na apresentação aqui. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço para voltar agora. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Você está apresentando. Tá. Me avisa quando a apresentação aparecer de novo, vamos ver. Apareceu? Sim. Sim. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Olha como a cápsula é espessa. Tu quase não enxerga o fígado, de tão espessa que é a cápsula. Olha como esse ficou parecido. Esse eu diria que se você me perguntarem assim, quantas vezes tu viu fígado de noz moscada assim em cachorro? Em 20 anos eu vi 2. Por quê? Porque a gente vê assim. Ó, essa fibrina, nitidamente, tu nota que se tu pegar com os teus dedos, tu arranca ela. Ela tá soltando. Esse é o noz moscada do cachorro clássico. Esse aqui é um cachorro que queria ser gato. Porque ele fez um fio da noz moscada mais parecido com gato. Quando começa cada lobo a ficar muito redondo e a cápsula ficar muito brancacenta, vai ficando parecido com isso, que é o fígado da noz moscada do gato. Então, essa é uma diferença que eu acho interessante de ser colocada, porque se tu nunca viu um fígado da noz moscada de um gato, tu não vai saber que é fígado da noz moscada no gato, né? É o bovino, por exemplo, que eu mostrei ali, que tem aquele fígado enorme, azul, e não tem nada de fibrina. Se tu só conhece o fígado da noz moscada do cachorro, tu olha aquele de bovino e... Então, todos são de noz moscada, todos têm congestão, todos têm morte de hepatócito e com o tempo tem fibrose centrolobular. Mas macroscopicamente eles têm diferenças, né, que fazem com que a gente tenha que ter uma ideia de cada um deles como é que é. Então, a cor do líquido é diferente, o fígado, o padrão do fígado também é diferente. Não adianta, né? As espécies têm as suas diferenças inerentes a cada um. Natália, não sei se resolveu. Obrigada, professor. Perfeito. Tá. Pessoal, mais alguém? Não? Então tá. Professor, Fala. eu gostaria de perguntar se todas as complicações que o senhor mostrou do fígado, elas decorrem da ICC direita. Essas que eu mostrei agora? É, Sim, 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 sim. tá, Não falei nada obrigada. da esquerda ainda, vou falar agora. Ainda vou falar de mais uma da direita, que é o hidrotórax. Vou falar agora do hidrotórax, é o derrame pleural. Ainda é direita. E aí depois vou mostrar o edema pulmonar, que é da esquerda. Só vou lá pegar uma Coca-Cola. 2 minutinhos. Obrigada. Tempinho para ir no banheiro.
Eu vou fazer agora de noite para vocês. Eu vou fazer um slide. Vou fazer um slide no formato de uma imagem, onde eu vou colocar 4 figuras. Vou colocar um fígado de noz moscada, vou colocar uma cirrose cardíaca, vou colocar uma cirrose hepática primária e vou colocar um tumor de fígado. Vão ter 4 fígados, e aí eu vou fazer uma legendinha, e aí um textinho de Word. Vou mandar pro... Paula, aquele WhatsApp que eu falo contigo é teu ou é de todo mundo? Paula? Estão me ouvindo? Natália? Sim, professor, eu acho que esse WhatsApp é só dela, porque nós não temos acesso a essas conversas. Ah, é que eu acho que eu não botei o nome dela, eu botei ATMV. Tá, Sim. mas vocês ouviram o que eu falei, né? Sim. Aí eu vou mandar, Natália, eu mando pro teu e mando pro dela, e aí tu distribui para os outros, então, para vocês verem, porque como a aula aqui é cardíaco, né, eu acabo só falando do fígado na insuficiência cardíaca e na cirrose cardíaca. E aí eu digo para vocês que é diferente da cirrose hepática, mas eu não mostro da cirrose hepática, né? Porque da cirrose hepática vai ser na aula de fígado. Só que a aula de fígado só Deus sabe quando é que vai ser, né? Então eu vou mostrar. Aí eu vou mandar para vocês direitinho e na próxima quarta eu mostro aqui também, mas hoje eu já mando, eu faço agora rapidinho. Professor, eu estava sem o áudio, se o senhor falou comigo, agora voltou. Não tem problema, a Natália respondeu já. Eu vou mandar umas coisas pro teu WhatsApp e aí tu repassa para eles. Bom, vamos lá então. Vamos voltar aqui. Ups. Aqui. Aqui. Bom, essa é a última imagem que eu vou mostrar relacionada com a insuficiência cardíaca congestiva direita, que é o que nós chamamos de hidrotórax. Hidrotórax é um termo que a gente usa para quando há um acúmulo de líquido não inflamatório dentro do tórax. Isso, clinicamente, vai ser chamado de derrame pleural. Aqui não tem como fazer uma radiografia, né? Porque o animal é gigantesco, mas se fosse um cachorro e tu tivesse radiografado, tu iria dizer que esse animal tem derrame pleural. E geralmente na patologia, na anatomopatologia, quando a gente observa isso, né? É um líquido não inflamatório, a gente vai chamar de hidrotórax. Então imaginem que fica difícil para o animal respirar com todo esse líquido dentro do tórax. Então isso vai causar sinal respiratório. Mas vejam bem, o sinal respiratório que esse animal vai apresentar nesse caso, ele está acontecendo em decorrência da insuficiência cardíaca congestiva direita. E isso às vezes dá um nó na cabeça do aluno, porque o aluno ele aprende que quando tem insuficiência cardíaca congestiva esquerda, o animal tem dificuldade para respirar. E tá certo. Mas entendam que quando ele tem insuficiência cardíaca congestiva direita, ele também pode ter dificuldade para respirar, desde que esteja transudando também líquido a partir da veia cava cranial e da porção da veia cava caudal que está dentro do tórax. Então, nesse caso, ele tem dificuldade para respirar porque ele tem líquido no tórax. E nos próximos que eu vou mostrar agora, que são pacientes com lesões relacionadas com insuficiência cardíaca congestiva esquerda, ele tem dificuldade para respirar porque ele tem líquido nos pulmões, o que nós chamamos de edema pulmonar. Uma das coisas que é muito frequente para a gente que trabalha com necrópsia, o animal ele morre, né, ou é submetido à eutanásia, e aí ele vem do hospital ou de uma clínica e ele é colocado dentro da câmara fria. Porque o patologista não está necessariamente pronto naquela hora que ele chega para fazer a necrópsia. Então, vocês imaginam que quando o animal morre, eu não sei o quanto vocês já viram eutanásia ou já viram um animal morrer,
Mas quando o animal morre, a tendência, nos primeiros minutos, é que toda a musculatura lisa, ela relaxa. Então, ocorre a abertura dos esfíncteres. Por isso que quando tu está fazendo eutanásia, muitas vezes os animais acabam se urinando, eles acabam defecando. Então, há todo um relaxamento muscular, primariamente do músculo liso e depois do músculo esquelético. E aí esse animal é colocado na câmara fria, e esse líquido que está contido dentro dos pulmões, né, então vocês imaginam toda a árvore brônquica do animal e os alvéolos cheios de líquido. A tendência é que esse líquido comece a se acumular nas partes mais baixas. E aí se acumula, e obviamente, se ele tinha uma quantidade X de líquido em cada lobo, ele vai ter os lobos que ficaram para baixo com 2 vezes mais líquido. Então a tendência é que esse líquido comece a sair pela árvore brônquica e vá até a traqueia. Mesmo que antes da morte ele não tivesse espuma na traqueia, depois da morte a tendência é que esse líquido então vá indo em direção à traqueia. Na hora que a gente pega esse cão e puxa de dentro da câmara fria, começa então a sair líquido do nariz. E isso muitas vezes já é notado pelo proprietário quando ele mesmo traz o animal para a necrópsia, se o animal não morreu em casa, né? Ele diz, ele morreu e ele começou a colocar um monte de líquido pelo nariz. Então, já é normal um cão ter algum líquido, passado algumas horas da morte, saindo pela cavidade nasal. Se ele tem edema pulmonar, aí tu pode ter certeza que a hora que tu levantar ele para botar na mesa, para fazer a necrópsia, vai sair muito líquido pelo nariz. Então, quando tu tira o animal da câmara fria, ou tu tira do porta-mala de um carro, ou tu tira do carrinho que está vindo do hospital e tu vai botar em cima da mesa para começar a necrópsia, frequentemente os cães que têm edema pulmonar deixam fluir pelas narinas uma grande quantidade de líquido. Que como existe congestão associada, e você sabe que se tem congestão, as hemácias vão passar por entre as células endoteliais, né, por diapedese, e vão cair no lugar onde o líquido está se acumulando, por isso que o transudato é vermelho, esse líquido vai estar tingido de vermelho. E aí vocês veem esse líquido rosado, então, saindo pela cavidade nasal. Bom, uma outra coisa que por causa da pandemia não teve como a gente fazer ainda foi uma necrópsia, né? A gente ia começar a fazer as necrópsias e infelizmente tivemos que parar as aulas práticas. Então, vocês não viram o procedimento de necrópsia, né? Mas no procedimento de necrópsia, a gente, antes de abrir o tórax de qualquer animal, uma das coisas que a gente faz é um teste que a gente chama de teste de pressão negativa. Ou seja, a gente quer ter certeza que dentro do tórax não tem ar. Né? Por quê? Porque uma causa de problema respiratório é o animal ter ar livre dentro do tórax, que é o que nós chamamos de pneumotórax. Então, durante a necrópsia de qualquer animal, independentemente da espécie e independentemente qualquer mamífero, né? Independentemente da espécie e independentemente da suspeita, a gente crava uma faca. Geralmente no cão a gente faz isso do abdômen para o tórax, crava uma faca no diafragma, e nos grandes animais a gente crava a partir do espaço intercostal. E no momento que a gente crava a faca, como não existe ar dentro do tórax, o ar da sala de necrópsia, o ar ambiental, ele vai entrar no tórax. Então, na hora que o ar entrar dentro do tórax, ele vai comprimir os pulmões. E o ar que estava dentro dos pulmões vai sair pela narina. Num cão, às vezes tu não consegue sentir isso saindo pela narina, mas se tu pegar um cavalo ou um bovino e tu ficar com o teu rosto perto do focinho dele, a hora que eu faço o teste da pressão lá, ele te dá um assoprão na cara que chega a te botar os cabelos para trás. Se tiver cabelo, né? Não é os meus cabelos. Mas eu furo lá e tu tá ali, chega a fazer um vento no teu rosto. Né? Como é que fez esse vento se ele tá morto? Porque na hora que o ar entra no tórax, o ar que entrou comprime os pulmões e o ar que estava dentro do pulmão sai pela narina. Se isso acontece, os pulmões têm que ficar como? Quando a gente observa eles durante a necrópsia. Eles têm que ficar murchos. Por quê? Porque o ar que tinha dentro saiu. Agora, se vocês olharem essa fotografia, os pulmões estão murchos? Não.
Os pulmões não ficaram murchos. Claro que nós não vamos colocar num laudo os pulmões estão ou não estão murchos. Isso é uma palavra, uma maneira mais vulgar da gente falar entre nós. Então, geralmente, a gente fala que quando a cavidade torácica foi aberta, ocorre o colapso pulmonar. Ou seja, o que é o colapso pulmonar, professor? É isso que eu estou falando. Entrar o ar e isso apertar os pulmões e sair o ar de dentro dos pulmões para o exterior pela narina, o pulmão ficar murchinho. Então, a gente precisa que aconteça o colapso pulmonar. Quando eu abro um tórax e isso não acontece, ou seja, não ocorre o colapso, faltou acontecer o colapso pulmonar, é porque existe algo dentro dos pulmões que não é capaz de sair. E o que pode existir dentro dos pulmões que não é capaz de sair? Aí nós vamos, novamente, algo sólido, algo líquido ou algo gasoso. O que seria o algo sólido? Bom, pode ter célula inflamatória dentro do pulmão, e elas não têm como sair pela narina. Então, o pulmão não colapsa porque ele está cheio de inflamação dentro. Pneumonia. Não, o pulmão não colapsa porque ele está cheio de célula tumoral. Então, ele tem um tumor primário de pulmão ou metástase. Não é sólido, é líquido. O pulmão não colapsa porque tem água dentro. Então, é edema, que é o que nós estamos estudando. Ou, por fim, o pulmão não colapsa porque o ar não sai. Mas por que o ar não sairia, se o ar normalmente sai? Não sairia porque ele está sequestrado lá dentro de novas formações que porventura vieram a se desenvolver ali como parte de uma destruição alveolar que nós chamamos de enfisema pulmonar. Então, pacientes que têm enfisema, pacientes que desenvolveram hiperinsuflação, que acontece, por exemplo, quando um paciente é asfixiado, né? Uma das lesões que a gente vê nesses processos de esganadura em humanos, isso é uma marca registrada, ou em alguma outra forma de asfixia, como quando, por exemplo, um animal aspira alguma coisa. Quando um animal tem uma pneumonia muito grave ou tem uma metastatização pulmonar muito grave, e no nosso caso aqui, porque tem água dentro do pulmão. No momento que o ar entrou no tórax, o ar não tem força para conseguir colapsar o pulmão e sair a água pela narina. Isso é impossível. Então, a gente vai notar que o pulmão não colapsou. O pulmão é cor de rosa. O pulmão é como um iogurte de morango. A cor do pulmão é a cor do iogurte de morango. E o pulmão tem que colapsar quando eu abro o tórax. Olhem esse pulmão. Esse pulmão não está com a cor do iogurte de morango. Ele está vermelho. Ele está vermelho forte. E esse pulmão não colapsou quando eu abri o tórax. Essas são as duas marcas registradas de uma congestão e de um edema pulmonar. Vermelho pela congestão e não colapsou porque tem líquido no interior dele. Agora eu peguei outro pulmão removido da cavidade torácica. Olhem a cor do pulmão. O pulmão tem a cor do fígado. O pulmão tem a coloração do fígado. O pulmão brilha. Tu vê que deu reflexo na fotografia. Ele é úmido, ele é brilhante, ele não colapsou quando o tórax foi aberto e ele é intensamente vermelho. Na hora que eu abri a traqueia, que não deveria ter absolutamente nada dentro, né? Porque dentro da traqueia só pode ter ar, e ar a gente não enxerga. Eu tenho essa grande quantidade de espuma misturada com líquido, que nós havíamos conversado na quarta-feira, que trata-se, então, daquela mistura de líquido e ar que é tão característica do edema pulmonar. Vejam que, se vocês observarem o lobo esquerdo desse pulmão, que é o que está do lado direito, vocês veem que aqui tem uma marca. Aqui tem outra marca, que é onde deu o reflexo da fotografia. Tem várias marcas aqui. Essas marcas são decorrentes do fato que esse pulmão estava tão cheio de líquido que ele ficou completamente distendido. E aí ele ficou apertado contra as costelas. E quando o animal morreu, esse pulmão ficou marcado pelas costelas. E nós chamamos essa marcação de impressão costal. E isso a gente vê muito quando o pulmão está marcadamente distendido. Principalmente quando ele está distendido por líquido, que é o caso aqui, edema, e quando ele está distendido por célula inflamatória, pneumonia. Então, na pneumonia intersticial, por exemplo, na pneumonia de sinomose, a gente vê essa impressão costal também. E no edema pulmonar, da mesma maneira.
Nos casos em que a congestão era muito acentuada, eu dou um exemplo que eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, né? Porque agora eu faço na aula ao vivo, mas aqui eu não sei se vocês vão conseguir, pela imagem, notar. Se vocês pegarem uma mão de vocês, pegarem o dedo e vocês apertarem com bastante força, quando vocês soltam o dedo de vocês, ele está branco. E aí, vagarosamente, ele vai voltando a ficar corado. Né? Isso é o que a gente chama de tempo de reperfusão. Né? O quanto tempo demora para o sangue voltar àquele lugar. Porque na hora que eu aperto, todo o sangue que estava dentro dos vasos da região que eu apertei saiu dos vasos. Então, quando eu paro de apertar, o local que eu estou apertando, no caso o meu dedo, ele está pálido, porque não tem sangue ali. E aí, novamente, o sangue volta. Agora, vocês imaginem se eu ficasse apertando o meu dedo, estou apertando. Então, se eu tirar, vocês vão ver que está pálido. Mas aí eu não tiro, e agora eu morro. Eu morro e eu morro apertando o meu dedo. Aí todo o meu sangue vai coagular. Na hora da necrópsia que forem fazer em mim, que eu espero que façam, né? Se eu morrer assim subitamente, por favor, façam uma necrópsia. Fico apertando. Na hora que tirarem a minha mão daqui, como é que o sangue vai voltar se coagulou? Não tem como, porque aí eu não tenho mais como fazer o sangue se movimentar. É o que acontece nesse caso. As costelas ficaram impressas sob a pleura visceral e o animal morreu com aquela impressão. No momento que eu tiro o pulmão dali, o sangue que está no resto do pulmão, que não está impresso, ele está coagulado, então ele não pode voltar para cá. Então eu posso ver essas listras brancas no pulmão, que também são características da impressão costal, e a gente vê tanto no edema pulmonar como na pneumonia intersticial. Agora comparem essa imagem e essa imagem. Notem que há um avermelhamento difuso do pulmão. Isso é muito típico da congestão. Com essa imagem. Aqui vocês veem que, além de vermelho, existe sangue drenando pela superfície. Isso acontece quando misturado, existe um pouco de sangue também dentro do tórax, isso acontece quando misturado ao líquido do edema, a gente tem uma quantidade muito grande de eritrócito. E aí, esses eritrócitos que estão em grande quantidade dentro dos alvéolos, eles também, por pressão, começam a passar pela pleura e acabam caindo na cavidade torácica. Então, nesses casos, eu não tenho só congestão, eu já tenho hemorragia. E alguns pacientes apresentam bastante hemorragia pulmonar. Né? Da mesma maneira que eu acumulo um líquido no abdômen que passa através do fígado e leva hemácias junto com ele, eu também posso acumular um líquido no tórax que passa através do pulmão e leva hemácia junto com eles. Eu também posso ter um líquido avermelhado, né, um derrame pleural, em decorrência de uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, desde que o meu edema pulmonar seja muito grave e geralmente acompanhado por congestão e hemorragia. Nesses casos, a espuma presente na traqueia pode também estar pigmentada de vermelho em decorrência da grande quantidade de eritrócito. Então, vejam, edema pulmonar cardíaco com espuma branca, às vezes é rosada, mas às vezes é intensamente vermelha. Isso tem a ver com a quantidade de eritrócito que está escapando de dentro dos vasos congestos do pulmão. Se estiver escapando pouco, a espuma é branca. Se estiver escapando moderada quantidade, a espuma é rosa. Se estiver escapando grande quantidade, a espuma é vermelha. E essa espuma vai indo em direção à laringe, e é isso que faz aquele sinal clínico, quando o animal está vivo, né, de tentar expectorar, tossir e parecer que está engasgado. Então, essas lesões, aqui a superfície de corte de um pulmão que tem bastante congestão, edema e hemorragia, né? Com esse, o pulmão, quando a gente corta, ele tem que estar seco, né? Ele não pode estar úmido assim. Né? Por quê? Porque dentro do pulmão tu tem ar. Né? Não é para ter essa quantidade de líquido que vocês estão vendo. Então, eu estou cortando. Eu estou cortando o quê? Eu estou cortando o parênquima pulmonar brônquio.
O que tem que ter aí dentro? Ar. E aqui eu estou cortando e estou vendo uma grande quantidade de líquido misturado com ar. Esse é o aspecto microscópico de um edema pulmonar. Quando a gente faz uma lâmina histológica do pulmão, ó, aqui é o septo alveolar, que separa um alvéolo do outro. Então, aqui tem um alvéolo, aqui tem um septo, aqui tem outro alvéolo, aqui tem um septo e aqui tem outro alvéolo. O que tem que ter no septo? Os capilares. E dentro dos capilares, eritrócito. Então tá tudo certo. Não, porque tem que ter meia dúzia de eritrócito aqui dentro, não esse montão que tem aqui. Esse monte de eritrócito que tem aqui é porque eles estão com dificuldade de voltar para o coração. E por que eles estão com dificuldade de voltar para o coração? Porque o lado esquerdo do coração não está dando vencimento de mandar esse sangue para frente. Então está congestionando para trás. Para trás é aonde? No pulmão. Mais especificamente aonde? No septo. Então, isso aqui é a congestão. E aí esse monte de septo congesto faz o pulmão ficar vermelho dessa maneira. O que mais que eu tenho aqui? Dentro do alvéolo, como é que tinha que ser? Ar. Ar tem cor? Não. Então, o que eu deveria ver? Eu deveria ver um espaço branco como isso aqui. E o que eu estou vendo? A maior parte do alvéolo tem um material eosinofílico no interior. O que é esse material eosinofílico? Proteína. E por que isso corou? Porque a proteína tem afinidade pela eosina, ela cora. E essa proteína veio da onde? Essa proteína veio de dentro desses septos aqui. E quem que trouxe essa proteína? Água. Então, esse vermelho aqui é um indicativo que eu tenho edema. Claro que na lâmina eu não tenho água, né? Porque no meu processamento do tecido, o processamento do tecido que a gente fala, vou processar o tecido, é exatamente tirar a água, né? Mas como é que eu sei que tinha água aqui dentro? Porque a água que vem, né, é um filtrado no plasma e ele traz junto a proteína. E embora eu tire a água, a proteína fica. Então, isso aqui equivale ao edema pulmonar. Como deveria ser? Completamente sem cor aqui e com poucos eritrócitos nos septos. Então, eu tenho eritrócitos em grande quantidade nos septos, e isso indica congestão. Grande quantidade desse material hialino alveolar, isso indica proteína, que, consequentemente, me diz que há edema pulmonar. Quando um animal desenvolve, da mesma maneira lá que a gente falou, tu tem um animal que ele tinha um fígado de noz moscada durante muito tempo, aí ele é tratado, aí ele melhora, aí daqui a pouco ele descompensa, aí se reajusta os medicamentos, ele melhora, daqui a pouco ele descompensa, ele passa anos da vida dele sendo tratado, compensando, descompensando, compensando, descompensando. Então ele passa por uma fase em que o fígado é normal, uma fase que o fígado é de noz moscada e a fase final que ele tem cirrose cardíaca. Quando for do lado esquerdo, ele passa por uma fase que o pulmão é normal, ele vai ter nas descompensações episódios de congestão pulmonar e de edema pulmonar. E se ele tiver vários episódios de compensação, descompensação, né? Se uma vez por ano ele descompensa, vai para o veterinário e tal, todas as vezes que ele descompensou, ele fez esse quadro de congestão, edema pulmonar, e que muitas vezes é acompanhado de hemorragia. Então, vocês imaginam que todas essas vezes foi líquido para dentro do pulmão, né? Foi líquido para o alvéolo, e hemácias também foram para dentro daquele alvéolo. Alguém tem que tirar esse líquido e essas hemácias dali, né? O líquido é drenado, né, por capilaridade, mas as hemácias não. Então, os macrófagos que são residentes do pulmão, que nós chamamos de macrófagos alveolares, eles começam a fagocitar. Então, aqui vocês têm novamente, ó, notem que não tem mais edema, é um espaço claro, ainda tem um pouco de congestão, e vocês observam um monte de macrófago, que são essas células redondas com núcleo redondo e um citoplasma abundante e finamente vacuolizado. Esses macrófagos, cada vez que ocorre um processo congestivo e com edema, algumas hemácias vazam ali para dentro, né? Aquela hemorragia por diapedese, esses macrófagos vêm e comem aquelas hemácias. E aí isso acontece de novo no outro ano, os macrófagos vêm e comem aquelas hemácias. E esses macrófagos, eles ficam dentro do alvéolo. E essa hemácia é metabolizada dentro desses macrófagos.
E o pigmento da hemoglobina, que é o pigmento férrico, ele acaba oxidando dentro do macrófago e formando aquele nome que a gente dá, lembram? Para o processo oxidativo da molécula do ferro. Vocês aprenderam lá no semestre passado com a professora Gláucia, hemosiderina. Né? Hemosiderina. Hemosiderina é uma molécula oriunda do processo oxidativo do ferro. E esse ferro vem da onde? Do M, que vem da onde? Da hemoglobina, que vem da onde? De dentro da hemácia. Então, toda vez que ocorre uma descompensação, esse macrófago fica com ferro no citoplasma. E isso vai fazendo com que esses macrófagos vão se acumulando no pulmão. E aí a gente começa a ver em pulmões de cães que têm insuficiência cardíaca congestiva, muitas vezes eles têm manchas. Aqui vocês vê várias manchas marrons pelo pulmão. E quando tu faz uma lâmina disso, isso corresponde a macrófagos que têm hemosiderina no seu citoplasma. E esses macrófagos com hemosiderina no seu citoplasma, eles recebem um nome próprio, né? Que vocês aprenderam também no semestre passado, né, com o nome de células do vício cardíaco. Né? Lembram? Células do vício cardíaco, né? São macrófagos que indicam que existe um vício no coração, ou seja, que o coração é insuficiente, que o coração não é capaz de exercer sua função. Então, consequentemente, esses macrófagos vão se acumulando para, entre aspas, limpar esse pulmão de cada episódio que se tem de hemorragia pulmonar, desencadeado, então, pela insuficiência cardíaca congestiva esquerda descompensada. Como eu fiz para os sinais clínicos, aqui tem um checklist, né, que mostra todas as lesões extracardíacas da insuficiência cardíaca congestiva. Então, da direita, o aumento de volume abdominal, que é por líquido, e nós chamamos ascite, o edema subcutâneo, mais comum em algumas espécies, aquele fígado grande, que depois na necrópsia corresponde a um fígado de noz moscada, a veia cava e também a veia porta engurgitadas, o derrame pleural, né, que na necrópsia a gente costuma chamar de hidrotórax, e do lado esquerdo, o edema e a congestão pulmonar, e nas descompensações a hemorragia, que acaba levando, então, ao acúmulo dessas células do vício cardíaco, e isso a gente chama de hemosiderose pulmonar. Então, fica aquele pulmão castanho. E lembrando que um animal que tem um edema e uma congestão pulmonar grave também pode ter líquido passando, né, pela pleura do pulmão e, consequentemente, se acumulando no interior do tórax, então também existe a possibilidade de hidrotórax. Obviamente que se o animal, quando estava vivo, a gente disse que ele perdeu muita massa corporal, né, que ele foi emagrecendo, que ele ficou caquético, na necrópsia também a gente vai ver que o paciente perdeu massa corporal e vai também caracterizar isso como caquexia. Pessoal, eu acabei passando uns minutinhos hoje, eu peço desculpas para vocês, mas é porque deu aqueles 10 minutos iniciais ali, acabaram me faltando. Mas notaram que essas duas primeiras aulas são muito parecidas com aquelas da patologia geral que a gente falou de congestão? Né? Eu não acho uma perda de tempo repetir essas aulas quando eu vou começar a falar de insuficiência cardíaca congestiva, porque às vezes já faz alguns meses, e no nosso caso já faz muitos meses, né? Então, eu achei interessante dar essas aulas novamente para vocês, e aí vocês ficam mais afiados para na semana que vem a gente começar a falar, então, mais sobre as outras lesões que eu não dei na patologia geral e que a gente vai ver aqui. Então, quarta-feira a gente vai falar de insuficiência cardíaca de baixo débito e vai falar de trombose e tromboembolismo, relacionado com as lesões cardíacas. E depois, sexta-feira, a gente vai falar de trombose e tromboembolismo arterial e venoso. E aí a gente vai ter visto
todas as formas de insuficiência cardíaca, a gente vai ter visto as complicações da insuficiência cardíaca, mas também das doenças vasculares, que a principal é a trombose, tromboembolismo, infarto. E aí sim, na outra semana, a gente vai começar a estudar as lesões de cada local do coração. Endocárdio, miocárdio, etc. Espero que vocês tenham aproveitado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Agora o que me espera é a cozinha, que eu vou fazer uma janta e depois vou lavar a louça, né? Que é algo que atualmente todos nós estamos ficando especializados.